Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao vídeo. Vamos refletir aqui mais um tema, um assunto voltado para o autoconhecimento, voltado para o nosso crescimento interior. Meus amigos, hoje nós vamos falar sobre a palavra meditação. Você sabe o real significado da palavra meditação? Meditação ela é confundida, esse termo, às vezes com várias coisas. Essa palavra muitas vezes ela é usada dentro de determinados contextos com sentido, em outros contextos essa palavra é usada em outros sentidos. De modo geral, não tem problema nenhum nós nos apropriarmos das palavras e empregarmos o sentido que queremos empregar a ela no ato comunicativo. Só que é bom conhecer a etimologia da palavra, a origem da palavra meditação, que é a palavra que nós vamos analisar, para poder nos estudos que a gente faz aqui no canal e em outros locais que os irmãos entrarem em contato, perceberem realmente do que se está falando, Bom, a palavra meditação no dicionário Aurélio, eu trouxe aqui, está dizendo o seguinte, é uma edição de 1999 e nesse dicionário, nesse referido dicionário, ele coloca a palavra meditação com dois sentidos. Ele coloca primeiro, no sentido 1, que meditação é o ato ou efeito de meditar, concentração intensa do espírito, reflexão. No sentido 2, está assim, oração mental, que consiste sobretudo em considerações e processos mentais discursivos e que se opõe à contemplação. Veja bem, então nesse caso o Aurélio contemplou aqui geralmente os dois sentidos que se usa a palavra meditação. Só que etimologicamente só um desses é correto. O primeiro sentido é meditação como um processo de concentração intensa da mente, da atenção em um só objeto. No segundo é um ato de reflexão, de análise crítica. Bom, então é comum às vezes nós encontrarmos pessoas falando assim, eu estava meditando sobre a minha vida, eu estava meditando sobre um problema, sobre uma situação, eu estava refletindo, eu estava meditando sobre algo para encontrar uma solução. Bom, isso é uma prática importante, é uma prática que faz bem, mas etimologicamente isso não é a meditação necessariamente. Isso é um processo de reflexão, de pensamento discursivo. É uma análise que o indivíduo está fazendo usando processos mentais propositalmente para chegar a alguma conclusão. A meditação, na etimologia, ela vai justamente no caminho oposto. A meditação no sentido terapêutico da palavra, no sentido de prática interna, de autoconhecimento. A palavra meditação, ela tem um sentido de esvaziamento mental, de esvaziamento dos pensamentos, de tranquilização, de quietude e ao mesmo tempo de ampliação da consciência do corpo, da consciência dos próprios pensamentos, da consciência da vida de modo geral. Então meditar, primeiramente, é aquietar-se. Logicamente, a meditação é muito mais do que apenas relaxar o corpo. Apesar dela trabalhar a diminuição da ansiedade, do estresse, de trazer um bem-estar para o indivíduo, um bem-estar psicológico, emocional, a meditação tem esse poder com a prática durante os dias, semanas, os meses, os anos, mas ela não é só isso, ela não é só relaxamento. A meditação é um processo de autoconhecimento. É um processo onde o indivíduo ele vai visitando o seu mundo interior, percebendo os pontos nevrálgicos da sua personalidade, percebendo alguns movimentos de energias internas, uma ansiedade, uma euforia, uma tristeza, uma mágoa, uma raiva. A meditação faz com que o indivíduo vá sondando essas energias internas e o ato dele sondar, sem ficar elaborando pensamentos sobre isso, apenas o ato dele olhar para dentro, trazer consciência para isso, vai movimentando no sentido de trazer paz. Vai transformando essas energias em energias de paz, de calma. Só o ato de observarmos, sem a intenção propositiva de refletirmos, de pensarmos,
É o contrário, é o ato de entrega, é o ato de naquele momento nos entregarmos ao nosso próprio ser, à nossa própria presença aqui e agora. Então a palavra meditação, ela na origem, ela tem esse sentido. Ela vem do latim meditare ou meditatione, que significa justamente isso, vir para o centro. Latim é uma língua que vigorou no Império Romano há 2000 anos. Então dá para a gente perceber como que a prática de meditação é antiga, é muito mais antiga do que isso. Porque se nós vamos encontrar meditação há 4.000 anos, 6.000 anos atrás, na cultura indiana, que é uma cultura milenar, lá na Índia, a palavra meditação ela é conhecida como dhyana, do sânscrito. Sânscrito é a língua antiga da Índia, ela deu origem a outros idiomas, como o hindi ou hindi, que é a língua que fala na Índia junto com o inglês. O sânscrito é uma língua que, como fosse uma árvore, que deu vários galhos idiomáticos e surgiram outras línguas do sânscrito. E lá já tem a palavra representando essa prática da meditação, que é a palavra dhyana. No japonês é representado pela palavra zen. Então a gente no chinês também tem a representação dessa prática que é shan, mais ou menos isso. A pronúncia exatamente do chinês do mandarim eu não sei, mas é isso. Então a gente começa a perceber que é importante conhecermos o significado de um termo para ir se apropriando, né? Para nós irmos nos apropriando do sentido real e da prática real. Agora, com certeza, meus amigos, só se conhece o que é meditação quando se começa a praticar. A meditação é importante a teoria para conhecer os benefícios da meditação, conhecer as comprovações científicas da meditação, porque a meditação é estudada no mundo todo, nas academias, nas universidades, a percepção de que ela melhora o funcionamento dos neurônios, as sinapses cerebrais, a produção de serotonina, de dopamina, de ocitocina, hormônios da alegria, neurotransmissores que ajudam a harmonização do ser. Então, a meditação ela tem essa teorização já em torno dela, né? Tem muitos trabalhos acadêmicos sobre a meditação, mas o indivíduo ele vai realmente saber o que é a meditação quando ele começa a praticar. Quando ele começa a praticar dias, semanas, meses, anos, aí ele vai tendo a dimensão do que é a meditação na sua vida. Como que a meditação ela vai fazendo você olhar para dentro. Ela faz você não ficar tão escravo dos próprios processos mentais que surgem diariamente. Às vezes você vai num lugar, aquilo ali tem uma situação difícil, você se envolve com aquilo e aí vem aquela emoção destrutiva, né? A meditação faz você ter um certo cuidado quando você entra em contato com essas energias. Ela desenvolve essa habilidade em você de conservar-se, de certa maneira, em paz, mesmo diante dos desafios da vida de forma natural, justamente porque ela te ensina a não seguir inconscientemente os impulsos mentais. A meditação é colocada como aquele homem que está sentado na beira de um rio observando as águas passarem. Esse é o meditador. As águas do rio são os pensamentos, vêm e vão. E o meditador é aquele que observa os pensamentos, aquele que observa as águas passarem. O indivíduo que não tem a prática meditativa, ele geralmente ele está dentro do rio sendo levado pelas águas dos pensamentos. Ou seja, ele é refém dos pensamentos. Vem um pensamento do inconsciente, ele age. Na verdade, ele não age, ele reage. Vem uma outra situação, vem outro pensamento, ele reage. A meditação ela vai promovendo um caminho de autoconhecimento e uma habilidade para você parar de reagir às situações e aos seus próprios pensamentos. E passar a agir conscientemente, ou seja, escolher quais são os pensamentos que você quer ter. Escolher o direcionamento mental, o foco de atenção, né? E aumentar essa capacidade de manter uma concentração naquilo que você quer e perseguir isso. Então é um caminho maravilhoso de autoconhecimento, de reconhecimento interno, perceber as energias que circulam no nosso corpo.
Agora é interessante que eu falei do sânscrito para finalizar o nosso vídeo. Sânscrito é uma língua muito antiga da Índia, né? E tem uma lenda muito bonita em torno do sânscrito, dentro da cultura indiana, é que dizem que o sânscrito, quando ele foi construído como idioma, ele foi feito de tal forma que, ao pronunciarmos as palavras em sânscrito, o ato de pronunciar, de verbalizar, ativa chakras internos do nosso corpo. Chakra coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, chakras superiores, do sentimento, do conhecimento, da harmonização. Então, só o ato de falar em sânscrito estaria harmonizando o nosso corpo fisiológico e o nosso corpo energético. Muito bonito, né? Por isso que existem os mantras indianos, né? Onde eles vão cantando palavras em sânscrito e ali vão entrando no estado meditativo. Então é isso, meus amigos. Está aqui mais um videozinho falando sobre a meditação, mais especificamente sobre a palavra meditação. Que possamos usar essa palavra e quem desejar que possa praticar a meditação e perceber o que a meditação pode fazer de bom na sua vida, porque realmente faz. Um grande abraço a todos os irmãos que nos assistiram. Fiquemos todos em paz.